O bom e velho Sistema Solar é, na verdade, um lugar bem bizarro, com todos os seus fenômenos de outro mundo que nós, humanos, não conseguimos explicar até agora. Há rumores de que um planeta gigantesco e desconhecido está escondido atrás de Netuno, de que vulcões em Plutão vomitam gelo, e de que ainda existe um desfiladeiro gigantesco em Marte, onde cabe todo o território dos Estados Unidos. Bem, vamos falar sobre os fatos mais misteriosos do Sistema Solar e descobrir se eles são verdadeiros. O Sistema Solar tem 4,6 bilhões de anos. É um sistema solar sênior. Os cientistas chegaram a essa conclusão depois de estudarem o material mais antigo ao qual conseguiram ter acesso. Meteoritos, é claro. Você não conseguirá usar chapéu em Vênus, nunca. O planeta é insanamente ventoso. Seus ventos superiores sopram 50 vezes mais rápido do que o planeta gira. Além disso, esses ventos ferozes nunca param e podem ficar ainda mais fortes com o tempo. Quer dar no pé? Você terá que viajar incríveis 17,7 bilhões de quilômetros de distância da Terra antes de deixar o Sistema Solar. Leve seus mapas do Google, hein? Você já ouviu falar do gás metano? Um subproduto de processos naturais, como a atividade vulcânica? De qualquer forma, esse gás não é apenas uma parte da atmosfera marciana, mas também é algo que confunde os astrônomos sem parar. O problema é que o volume de metano em Marte continua oscilando e os cientistas simplesmente não conseguem descobrir de onde ele está vindo. Pode haver vida em Marte? Como você deve se lembrar, Plutão costumava ser um planeta, mas perdeu esse título em 2006. Mais tarde, foi reclassificado como um planeta anão. Mas o fato mais inesperado sobre esse corpo celeste é que seu diâmetro é menor que o dos Estados Unidos. Veja você mesmo. A maior distância em todo o país, do Maine até a Carolina do Norte, é de cerca de 4.344 quilômetros. Quanto a Plutão, ele tem apenas 2.370 quilômetros. O planeta Urano gira de lado, e os astrônomos não têm ideia de como ele tem escolhido uma posição tão incomum. A culpa disso pode ser de antigas colisões extremamente fortes, mas até agora, isso é apenas uma teoria. A propósito, Urano é o único planeta que fica de lado. Nosso Sol é insanamente massivo. Quer uma prova? Bem, 99,86% de toda a massa do Sistema Solar está na massa do Sol, que é feito principalmente de hidrogênio e hélio. Os 0,14% restantes consistem na massa dos 8 planetas do Sistema Solar. A Terra pode não ser o único planeta tectonicamente ativo no Sistema Solar. Em Mercúrio, os astrônomos já avistaram algumas formas de relevo que parecem penhascos. Se for isso mesmo, a atividade tectônica poderia explicar o rápido encolhimento do planeta. Na maioria dos filmes de ficção científica sobre o espaço, o personagem principal entra em um cinturão de asteroides e tem que se esforçar para fugir de inúmeras rochas que ameaçam danificar sua espaçonave. Desculpe te decepcionar, mas isso não é nada parecido com a realidade. O único cinturão de asteroides que os astrônomos conhecem está entre Marte e Júpiter. Existem milhares de asteroides nessa região, mas eles estão tão espaçados que a chance de colisão é quase nula. Para além da órbita de Netuno, encontra-se o misterioso Cinturão de Kuiper, cheio de enormes objetos de gelo. A coisa mais curiosa sobre essa formação espacial é que os cientistas não conseguem explicar o padrão de seu movimento. A única explicação que eles têm é que Netuno pode estar escondendo, de nossa vista, um planeta gigantesco. Esse planeta hipotético já tem o nome de Planeta 9, e tudo o que temos a fazer é esperar até que sua existência seja confirmada. Ou não. Os vulcões da Terra são muito diferentes dos de Plutão. É como comparar fogo e gelo. E eu quero dizer exatamente isso. Enquanto temos lava derramando dos vulcões do nosso planeta, em Plutão eles cospem gelo. Quando congelada, a água se expande e essa enorme pressão se acumula. Até que um dia, jorra gelo. No processo, um novo criovulcão é formado. Jápeto, que é uma das luas de Saturno, tem uma coloração única com 2 tons. Um de seus hemisférios é claro e o outro é assustadoramente escuro. Os cientistas ainda não descobriram esse mistério. A outra coisa estranha sobre Plutão, ou melhor, sobre sua atmosfera. Primeiro, ela se eleva até muito mais acima da superfície do planeta anão que, por exemplo, a atmosfera da Terra. Além disso, a atmosfera de Plutão tem mais de 20 camadas, e todas elas são super frias e muito condensadas. Nós vivemos dentro do Sol. Não quero dizer que somos habitantes daquela bola de luz incandescente a aproximadamente 150 milhões de quilômetros de distância. O fato é que a atmosfera do Sol se estende muito além da sua superfície visível, e nosso planeta fica bem ao seu alcance. As rajadas dos ventos solares são um exemplo disso, pois criam fenômenos de tirar o fôlego com a aurora boreal e a aurora polar. O oceano de Júpiter é maior do que qualquer outro no restante dos planetas do Sistema Solar. Mas espere,
Não é esse oceano em que você está pensando. O de Júpiter não é feito de água. Essa coisa hipnotizante consiste em hidrogênio metálico e sua profundidade é de impressionantes 40.225 quilômetros, que na verdade é uma medida quase igual à circunferência da Terra. A atmosfera do Sol é mais quente que sua superfície. Enquanto na superfície as temperaturas atingem 5.538 graus Celsius, sua atmosfera superior aquece até milhares de graus. Os cientistas suspeitam que explosões de calor do Sol possam ter algo a ver com esse fenômeno único. As pessoas tomaram conhecimento dos belos anéis de Saturno nos anos de 1600, mas só recentemente ficou claro que Saturno não é o único planeta com anéis. Todos os planetas que são gigantes gasosos, ou seja, Urano, Netuno e Júpiter, têm anéis próprios, mas eles são finos e quase impossíveis de ver. Quanto a Marte, Vênus e a Terra, esses são planetas feitos de materiais rochosos. Eles não têm anéis. Nosso sistema solar não é o único na Via Láctea. Longe disso. A galáxia em que vivemos abriga cerca de 100 bilhões de sistemas solares. E se fôssemos apenas nós e a nossa galáxia sozinhos? O que poderíamos dizer sobre todo o universo? A qualquer momento, aqui na Terra, você pode tropeçar em uma rocha que veio de Marte. Depois que os cientistas analisaram o conteúdo químico de alguns meteoritos encontrados no deserto do Saara, na Antártida e em outros lugares do nosso planeta, chegaram a uma conclusão chocante de que esses materiais têm origem marciana. Como o Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, muitas pessoas simplesmente presumem que também é o mais quente. E é aí que elas erram, pois na verdade, Vênus, que fica a cerca de 48,3 milhões de quilômetros mais longe do Sol do que Mercúrio, é muito mais quente. O fato é que Vênus tem uma atmosfera incrivelmente espessa, que é 100 vezes mais densa do que a que temos na Terra. Além disso, essa atmosfera consiste quase inteiramente em dióxido de carbono, também conhecido como gás de efeito estufa. Esses fatores fazem com que as temperaturas do planeta subam até impressionantes 468 graus Celsius, que é calor suficiente para derreter chumbo. Quanto a Mercúrio, suas temperaturas máximas atingem apenas 427 graus Celsius. A lua de Júpiter, Io, existe em um caos sem fim devido a centenas de vulcões fumegantes na sua superfície. Se você visitar esse lugar, verá a fumaça desses vulcões subindo na atmosfera de Io. O maior vulcão de todo o sistema solar, do qual sabemos pelo menos, fica em Marte. O tamanho desse monstro é quase tão grande quanto o estado do Arizona, e sua altura é tão grande quanto a do Monte Everest. Como essa coisa chegou a esse tamanho? A resposta é bem simples. A gravidade em Marte é muito menor em comparação com a do nosso planeta. Mesmo que você seja um corpo celeste minúsculo, pode ter sua própria lua. Em 1993, a sonda Galileu estava passando por um asteroide em miniatura que não tinha mais de 32,2 quilômetros de diâmetro e descobriu que aquela coisinha tinha uma lua de 1,6 quilômetro de largura. Desde então, os astrônomos encontraram várias luas orbitando planetas menores do nosso sistema solar. O vale, chamado Valles Marineris em Marte, é mais de 10 vezes maior que o Grand Canyon da Terra. E isso é outra coisa que intriga os astrônomos, afinal Marte não é um planeta com placas tectônicas ativas. Na superfície de Júpiter, há uma região estranha que é chamada de Grande Mancha Vermelha. Recentemente, os astrônomos concluíram que esse local é, na verdade, uma tempestade que vem devastando o planeta há séculos. Mas, há cerca de 20 anos, os cientistas notaram que a região vermelha começou a encolher. Hoje em dia, ela tem só a metade do seu tamanho anterior. Ainda assim, o local é uma vez e meia maior que a Terra. Você conhece outro fato incomum sobre o nosso sistema solar que eu tenho esquecido? Então me conta aqui nos comentários. Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Mas ei, não sai daí! Temos mais de 2.000 vídeos legais para você conferir. Tudo o que você precisa fazer é escolher o vídeo da esquerda ou da direita, clicar nele e se divertir. Fique do lado incrível da vida. A profissão de astronauta é provavelmente uma das mais intrigantes e misteriosas que existem. Mas você já se perguntou sobre os detalhes da vida cotidiana deles? Por exemplo, o que está acontecendo sob aqueles trajes espaciais volumosos? Quero dizer, algumas pessoas acreditam seriamente que esses caras usam roupas íntimas de papel. Outras têm certeza de que a falta de gravidade permite que a sujeira simplesmente flutue. Quem dera! O fato é que os astronautas não lavam roupa suja, de forma alguma. Em 2011, a NASA encomendou uma máquina de lavar para a Estação Espacial Internacional. Era uma piada? De qualquer forma, eles não puderam usá-la por motivos aparentes. Levar água para a ISS apenas para levar roupa parece ultrajante e muito caro. Portanto, os astronautas só podem sonhar com lençóis e outros itens recém-lavados.
Em vez disso, peças limpas são entregues à estação a partir da Terra, como qualquer outro suprimento. Infelizmente, algo assim não acontece com muita frequência, pois o preço de lançar literalmente qualquer coisa para o espaço é exorbitante. Assim, é necessário ficar com as roupas por muito mais tempo do que na Terra. A única coisa que torna essa situação um pouco melhor é que a tendência é perder um pouco do olfato no espaço. Quando entrevistados, alguns astronautas admitiram usar, por exemplo, o mesmo par de shorts por meses e trocar de roupa íntima apenas uma vez a cada 3 ou 4 dias. Não é de se surpreender que eles se vistam não para impressionar, mas para conforto e conveniência. Seu traje típico geralmente consiste em camisas de mangas curtas e calças cargo compridas. Essas são peças comuns que usamos na Terra, nada de especial. Mas quando eles saem do interior da ISS, onde o clima é controlado, é claro que precisam de roupas especiais. Com isso, quero dizer aquelas bem robustas que protegem os astronautas de variações insanas de temperatura, que vão de 121 graus no sol a menos 157 na sombra. Mesmo com toda a proteção e tubos de resfriamento que absorvem o calor do corpo, as caminhadas espaciais tendem a fazer com que esses caras suem muito. As atividades extraveiculares, que requerem o uso de EVA, podem significar horas de trabalho árduo. E não se esqueça de que os astronautas geralmente utilizam camadas para se manter aquecidos e pressurizados. Isso inclui uma peça de roupa interna que se ajusta à forma e se assemelha a uma peça íntima longa. Esse item é frequentemente usado novamente e até mesmo compartilhado. E como não há máquinas de lavar na ISS, você entendeu o ponto, certo? Um fato interessante, há uma pessoa especialmente treinada que cheira cada coisa que os astronautas levam para o espaço. Isso é feito para protegê-los de odores desagradáveis ou tóxicos. O fato é que não dá para arejar o ambiente no espaço, caso alguém não goste do cheiro interno. É por essa razão que a NASA é muito cuidadosa com relação aos tipos de cheiro que podem passar. Ao mesmo tempo, nada pode evitar os que já aparecem na ISS. De qualquer forma, os trajes espaciais e o que está por baixo deles são usados repetidas vezes. E logo começa a preocupação não apenas com os maus odores, mas também com problemas de higiene e saúde. Surge uma possibilidade alarmante de biocontaminação, o que inclui bactérias, fluidos corporais e outras substâncias estranhas. Isso se agrava se pensarmos em missões mais longas, por exemplo, a Lua. Ao mesmo tempo, é totalmente impraticável lavar o interior dos trajes de forma consistente. A água é muito valiosa na ISS para ser desperdiçada em algo tão mundano. Foi por esse motivo que a NASA, juntamente com a Agência Espacial Europeia e outras organizações, pediu a especialistas que desenvolvessem tecidos que pudessem resolver o problema da biocontaminação nos trajes. Veja bem, durante o programa de ônibus espacial conduzido pela agência americana, as roupas espaciais deveriam ser usadas em viagens curtas de 2 semanas. Mas depois, os astronautas começaram a viver na ISS por períodos muito mais longos. É por isso que a vida útil do traje teve que ser estendida, até 6 anos. Não é de admirar que os micróbios tenham se tornado um problema muito mais sério do que antes. Assim, há mais de uma década, uma equipe de especialistas começou a pesquisar diferentes métodos para se livrar de micróbios e bactérias que habitam as roupas espaciais. Eles cortaram os tecidos em quadrados de 5 centímetros, colocaram-nos em placas de Petri e cultivaram algumas espécies de fungos e bactérias nessas amostras. Alguns dos tecidos usados foram infundidos com cobre. Essa substância tem propriedades antimicrobianas impressionantes. Quando as bactérias tocam esse elemento, suas paredes e membranas celulares são desestabilizadas. Os íons do metal danificam os micróbios, tornando-os mais vulneráveis. Os cientistas também tentaram tecidos tratados com silicone e prata. Esta última acabou sendo tão tóxica para os germes em contato quanto o cobre. Depois de observar o material que havia crescido durante os últimos 14 dias, os pesquisadores descobriram que apenas um composto havia conseguido manter as bactérias e os fungos afastados. Tratava-se de uma solução de moléculas de prata normalmente usada para desinfetar curativos hospitalares e outros materiais. Mas os íons desse metal acabaram sendo bons demais em seu trabalho, pois se livraram de tudo, literalmente. E a esterilidade total pode fazer mais mal do que bem. Precisamos de um ecossistema equilibrado composto por milhões de micro-organismos para manter nossos órgãos e peles saudáveis. Em 2022, a NASA contratou as empresas americanas Axiom Space e Collins Aerospace para desenvolver a próxima geração de trajes. E logo surgiu um protótipo. Ele foi projetado para ser usado durante a missão Artemis 3.
O principal objetivo dessa viagem é aterrissar uma tripulação no polo sul do nosso satélite natural. Essas roupas espaciais devem ter tecidos com propriedades antimicrobianas capazes de reduzir a biocontaminação. O sistema de resfriamento também adicionará biocidas em seus circuitos de água, o que ajudará a evitar o acúmulo microbiano. Agora vamos falar sobre trajes espaciais com mais detalhes. Para começar, existem na verdade dois tipos principais. Você provavelmente já viu o Advanced Crewscape Suite, ou traje avançado de fuga da tripulação na tradução, também conhecido como laranja ou abóbora. Os astronautas usam essa roupa de pressão total durante a decolagem. Ela é insubstituível para quem está indo para altitudes muito elevadas. Lá, a pressão é tão baixa que não é possível sobreviver sem uma peça de proteção especial. E enquanto as tripulações aéreas usam trajes de pressão parcial, as espaciais precisam ser protegidas por roupas de pressão total. Afinal, é uma viagem muito mais alta. A peça também é equipada com muitos itens que podem ajudar a sobreviver a emergências durante o lançamento ou pouso de uma nave. Um traje abóbora comum é abastecido com sinalizadores, medicamentos, equipamento de sobrevivência, um rádio e um paraquedas. Portanto, em resumo, os astronautas não sobreviveriam ao processo de deixar a Terra sem a roupa laranja. Mas por que seus projetistas escolheram essa tonalidade? O principal motivo para a escolha é que essa cor é uma das mais visíveis para a busca, incluindo um provável resgate no mar. Quanto aos EVAs, seu objetivo é diferente. Os astronautas usam essas peças quando saem para fazer caminhadas espaciais. Elas podem protegê-los das condições severas do espaço sideral, com suas temperaturas extremas e quase vácuo. Além disso, a roupa pode evitar que pequenos detritos os atinjam. Você provavelmente já notou que os trajes de EVA são muito mais volumosos do que os de cor laranja. Isso ocorre porque eles têm muitas camadas de isolamento e tecido protetor pesado. Também contém ar respirável, água potável e controles de temperatura. Agora, toda vez que um astronauta faz uma caminhada espacial, ele usa uma corda que o prende à estação espacial. E caso a corda se rompa, a roupa de EVA tem um sistema de backup que inclui pequenos propulsores a jato que podem ser controlados a partir da estação com a ajuda de um joystick. Quanto à cor, em primeiro lugar, o branco reflete o calor do Sol melhor do que outras cores, e os astronautas não ficam muito quentes. Além disso, o branco é melhor quando se trata de identificar alguém na vasta extensão do espaço escuro. Outro detalhe curioso: embora as roupas brancas protejam os astronautas de ficarem muito quentes, elas não podem evitar que fiquem muito frios. E é aí que luvas especiais entram em ação. Essas têm aquecedores especiais que mantêm os dedos confortáveis e funcionando. Interrompemos nossa programação para trazer esta importante mensagem. A Terra não é mais adequada para viver. Portanto, é preciso encontrar seu próprio novo lar. Você imediatamente tem a brilhante ideia de se candidatar a um emprego como astronauta e poderá esperar na agitação da Estação Espacial Internacional até que a humanidade encontre um novo lar, certo? O tempo mais longo que alguém passou no espaço até agora foi de 437 dias e algumas horas. E quando digo no espaço, estou me referindo à EEI, pois um ser humano sem o equipamento adequado lá em cima duraria apenas alguns segundos. A estação espacial foi projetada para suportar a vida humana por longos períodos de tempo, extensos, mas não intermináveis. Ela é reabastecida com alimentos, água, ar, combustível, equipamentos científicos e outras necessidades a cada 3 meses. Sem a Terra ou humanos para enviar a missão, essa linha de vida logo seria interrompida. A EEI é uma enorme nave movendo-se pelo espaço a mais de 28 mil km por hora. E enfrenta condições bastante adversas, desde radiação até micrometeoroides e grandes aumentos e diminuições de temperatura. É por isso que o sistema precisa de reparos regularmente. Além do desgaste, há também eventos inesperados que podem exigir missões de reabastecimento. Em 2020, a tripulação descobriu um vazamento que estava causando uma perda gradual da pressão do ar. Por fim, foram encontradas rachaduras em um dos módulos. A tripulação conseguiu consertar, mas isso prova como é importante ter peças sobressalentes suficientes a bordo. Digamos que os humanos do futuro consigam encontrar uma maneira de operar a estação sem parar, sem reabastecer. Os astronautas já cultivam plantas no espaço em caixas fechadas com luzes LED de baixo consumo de energia. Não se trata apenas de uma fonte de vitaminas sem as quais os seres humanos não podem sobreviver, mas também de um excelente estimulante do humor.
Também precisaríamos de sistemas mais avançados de suporte à vida em circuito fechado para reciclar o ar e a água de forma eficiente. Algo que captura o dióxido de carbono do ar, passando-o por pequenas esferas. Em seguida, usa vapor para separar o dióxido de carbono e transformá-lo em metano e água. Esta não se divide novamente em oxigênio. Porém, mesmo com todos os avanços possíveis, há outro problema: a saúde dos astronautas. Eles vivem e trabalham em um ambiente de microgravidade e dependem de sistemas de suporte à vida cuidadosamente controlados. No entanto, nossos corpos não foram projetados para viver na ausência de peso para sempre. É como ficar de cabeça para baixo, pois a gravidade reduzida faz com que os fluidos corporais se acumulem nas partes superiores do corpo. O resultado é um rosto inchado e vermelho. A força gravitacional na EI é mais fraca do que na Terra. Portanto, os músculos não precisam se esforçar tanto e os ossos perdem gradualmente sua densidade. É por isso que cada membro da tripulação segue uma rotina diária rigorosa de exercícios. O músculo cardíaco também enfraquece, porque não precisa se esforçar tanto para fazer o sangue circular pelo corpo. Sem a atmosfera protetora da Terra, os astronautas são continuamente expostos aos raios cósmicos. São ondas invisíveis que podem causar sérios problemas de saúde. Então, talvez seja melhor optarmos por Marte ou a Lua como lar alternativo.